Como é que você está nessa vida tão complicada que a gente está vivendo? Ontem foi bem difícil tentar me manter longe desse pensamento. Eu não O que vai consegui. ser? Não, E a sua situação é... Acabei perdendo sono. Ontem foi mais difícil. Hoje eu tentei ficar mais distante possível, mas impossível. Então, já consegui sair, né, sem... Meu Deus, o mundo vai acabar sem essa neura, assim. Ai, não, vou te falar. Querida, então vamos lá, não está simples, não. Ai, como é que eu começo aqui? Começo com nós duas? Põe a vinheta e começa? A vinheta. Sim, já começa com as duas, normalmente. Tá. É porque cada coisa tem um jeitinho ainda. Difícil quando é mais espaçado, assim. Então, tá preparado? Posso? Pode. De novo. Eu adoro essa vinheta. Eu até trouxe a musiquinha para cá. Vê se você escuta, se eu colocar. Dá para escutar? Agora sim. Coloquei a musiquinha, porque eu adoro essa música. Daquelas músicas que a gente acha no YouTube para baixar. Chama O Lamento de Jorge. Muito bem. Adoro esse pedacinho. Gente querida, alegria do encontro, estou aqui em nosso canal de estudo e pesquisa, num ativismo delicado a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. E hoje, do meu esconderijo para o seu. Bora mostrar, então, que esconderijo é esse, Luciana Aguilar? Lá em Ubatuba, com frio. E eu aqui na montanha, Juiz de Fora, com frio. Que bom esse frio que já está atravessando o ano. Depois vem o calor e a gente não vai aguentar. Muito bem, Lu, como é que você chega? Oi, Nina. Por aqui é o contrário, né? Eu não vejo a hora desse calor chegar. Mão gelada, detesto. Tô bem. Amo o frio. E para isso que eu faço aqui, que é produzir conhecimento, é melhor a geladeira do que o escaldante sol do meio-dia. Dispersa menos, né? Dispersa menos e com calor até o óculos embaça, tem os ruídos dos ventiladores, enfim, tem de tudo. Muito bem. Olha só, vou te contar tudo que eu andei aprontando. Então, chamei esse nosso encontro, peguei essa ilustração aqui do meu esconderijo para o seu, política de narratividade artificial, a escrita como meme, unidade mínima de informação cultural, que é um conceito do Dawkins, que chama ele. E eu fiz até um sumário. Porque eu fiquei tão afetada com tudo isso que eu fui produzindo, desde que a gente falou que tinha que falar, que queríamos trazer esse assunto, não parei mais de pensar nisso tudo. Então, eu fiz um sumário que é assim: começa por uma imagem, depois cultura, problema, efeitos, letramento,
constatação e devires. Mas quero abrir a palavra primeiro para você, porque daí, quando engatar uma coisinha ali, eu já vou. E eu pensei assim, falar um pouquinho, parar, por isso que eu fiz o sumário, fiz essas vinhetinhas, para a gente ir conversando, não ficar só uma aula expositiva direto, tá bom? Tá bom. O que você pensou nesse assunto? Te movimentou? Na verdade, eu primeiro tive que ver o que é o meme, porque eu não tinha ideia. Para mim, o meme tinha surgido com a internet. Então, esse foi o grande espanto, já não sabia. Descobri que é de 1976. É pré-internet. É pré-internet e fui indo, né? Eu não sei se você vai passar pelo conceito. Não vou. Não. Então, o que eu pensei em falar, como eu sempre venho com esse olhar, essa fala menos preparada, mais desgarrada, mais popular, assim, chegando, eu fui ver o que era o meme. E aí entendi que é a menor unidade de transmissão, né, até onde eu vi, que é a menor unidade de cultura passada de um cérebro para o outro, de geração para geração. Aqueles conhecimentos que a gente não sabe muito bem, porque sabe? Senso a música comum. Senso comum. Common sense. Exatamente. Então, às vezes aqui... lá na Ronick, é aquilo que gruda. Gruda e cola. E vai colando desde a infância, né? Músicas que a gente... Nossa, mas eu não tenho certeza se era tanta frequência assim que eu ouvia para decorar, né? Então, tem algumas músicas assim, é mais comum, eu acho. E tem alguns teóricos que falam decalque. É aquilo que decalca. Que ele chega pronto, ele faz pá. Só que agora a gente chegou num ponto, né? Mas segue aí com o seu raciocínio. Sim. Então, aí eu fiquei por aí, fiquei pensando, elaborando como isso já acontece comigo, né? E percebo nas falas que às vezes eu preciso parar para pensar, mas por que eu estou repetindo alguma coisa que eu ouvi? E aí lembrei do meu avô, né? Ouvi pouco meu avô, né? Ouvi pouco meu pai, mas são falas que vão se mantendo no pensamento, mesmo que eu não as replique. Fiquei por aí, nesse texto do meme aí, dessa pesquisa que eu fiz do meme. E lembrando que a gente está falando de política de narratividade artificial, e o meme é típico isso, porque ele produz uma política de narratividade, mas que ela não é elaborada. Ela é artificial. Ela só repete. É aquela unidade mínima e aquilo é transmitido. E fixo, sempre fixo. Sempre fixo. E aí na linguagem, né? E pode pensar em vários lugares, né? Enfim. Porque aí eu fico lembrando de palavras que meu avô falava, que meu avô era brasileiro, mas descendente, né, de italiano, então ele falava palavras, repetia palavras já desse contexto, da reprodução, enfim. É isso, fui aí. A minha avó Nina, que era filha de italianos, ela tinha várias expressões italianas das mais raivosas, e ela era uma mulher daquela assim que, sabe, que tem aquela cólera encrustida, aquela cólera que, aquelas expressões que saem de cantinho de boca. Sim. O meu avô tinha uma palavra, ele não falava assim. Ele falava assim. Isso é muito comum. E aí eu, né, imagina, entrei numas que eu precisava corrigir ele em algum momento da minha infância. Bem, sorte que agora você formou-se em letras e já sabe que não há... E era uma reprodução também do que eu vivia na escola, né? De corrigir palavras. Eu era corrigida.
Vou te falar. Então, vou trazer a primeira parte, tá bem? Tá bom. E aí você segue. Vamos fazendo assim essa jogadinha, vamos ver se vai dar certo. Eu queria... Aí, deixa eu só falar assim, como é que eu começo? Eu começo com o título. Daí, eu devo ter falado isso aqui. Eu começo do título. Aí, do título, eu vou para a imagem, vou buscar a imagem. Aí, eu faço a linha fina. E assim eu vou caminhando com o pensamento. E toda vez que aquilo passa por mim, eu entro no Canva e acrescento uma coisinha. E aí, eu estava buscando a imagem, a gente já tinha o título, e a imagem, eu tinha um sentimento, sabe? Então, essa imagem que eu trouxe aqui na capa, que são essa sequência de portas com essa areia invadindo, essa imagem grudou. Eu fiquei com ela muito tempo elaborando essa imagem. E aí, eu resolvi, então, fazer uma tentativa de me expressar por essa imagem. E fui para lugares muito antigos. Na minha infância, nós chamávamos as dunas lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que ficavam atrás da nossa casa de praia, casa de veraneio, de cúmulos, que é o mesmo nome das nuvens, cúmulos. E nós chamávamos de cúmulos. E havia um ritual contínuo. Você chegava para o verão, era assim, você chegava para o verão, a casa era uma casa palafitada, que nem essa que eu estou, só que muito palafitada, muito alta. Tinha uma escadinha para a porta, que ficava lá em cima, uma escadinha estreita, mas comprida. E embaixo, os cúmulos tinham invadido, sabe? E casas mais baixas estavam enterradas. Então, nessa memória é que eu vou tentar me expressar um pouco por essas imagens. Então, a começar com essa daqui, da capa. Então, é uma casa, que é o locus da minha pesquisa sempre, invadida por essa areia. E essa areia é uma areia que ela não faz estardalhaço, ela não... Tem vezes que ela tem muito vento, mas ela caminha rente ao chão, sabe? É raro, que não é só no cinema que tem aquelas enormes tempestades, não. Ela é uma coisa que, se você não prestar atenção, ela te invade e você nem percebeu. E ela é contínua, né? É diferente de uma tempestade. Ela se mexe o tempo todo. Não é a questão de... Ela é o tempo todo. Se a gente pensar, a gente vai pensar. Bem, vou falando. E aí eu fiz uma coleção dessas imagens, dessas casas invadidas por essa areia. E eu acho isso, assim, me afeta. Não sei se é porque eu vivi esse movimento de muito perto, mas pela própria dramaticidade, sabe, da imagem dessa casa invadida. Então, eu fui pegando, sabe, as imagens. Essa me tira até o ar. E aí é essa invasão. E aí a gente vê uma casa afundada, invadida, soterrada por essa areia, por essa duna, por esse fator externo que não faz estardalhaço, que vai tomando
conta e soterrando aos poucos. E é essa sensação que eu tenho em relação à política de narratividade que se inaugura a partir das IAs generativas. Gemini, ChatGPT, Copilot. É uma coisa que você não percebe, mas que acontece o tempo todo. E que eu estava pensando também nesse movimento quando você chegava na casa de veraneio, que eu vou tentar trazer isso também para pensar. Que seria, isso que a gente está fazendo aqui, é problematizar. É uma solução paliativa, porque essa areia, ela não é domesticável, ela vai invadir de qualquer maneira. Ela é do trágico. Vai acontecer. O que a gente pode tentar fazer é uma solução paliativa, como fazia na minha infância. Então, você sobe com toda... Já tem a questão do acesso. Você tem que construir lá no alto, então você sobe por uma escadinha, carregando todas as malas e as compras dos 3 meses, que quando eu era criança, ficávamos 3 meses na casa de veraneio. E depois era pá, era vassoura, era uma ação de inauguração do verão, era essa higienização, essa tirada, essa limpeza dessa areia que estava ali. Então, essa areia, disse assim, essa próxima imagem é a metáfora da tentativa de construção de uma solução paliativa, pois a areia vai chegar. Pois temos de pensar sobre a ocupação. Por que a casa está sendo invadida? Porque ela está ocupando um território indevido. E aí, se a gente pega a metáfora, faz uma analogia, na verdade, com a IA, o texto escrito por IA, a gente também pode pensar sobre essa questão da ocupação. Ocupação inadequada do território. Pois, uma hora, cansaremos de limpar os cúmulos. E eu acho que isso é importante. Porque agora, no começo, a gente está aqui, dizendo não para IA, não vou escrever isso, não, ela não vai chegar. Mas cada aplicativo que você entra, até no Canva agora, tem uma etiquetinha, hoje inaugurou para mim. Pergunte para o Canva, o tempo todo. Vai chegar uma hora que a gente vai cansar de limpar essa areia. E aí, essa é a solução paliativa. A construção da casa alta para a gente tentar habitar esse território, porque é o território das redes, a gente não vai escapar dele. Mas como é que a gente constrói esses pilares? Eu acho que é isso que eu quero tensionar aqui. Como, dentro das nossas pesquisas, dentro das nossas pós-graduações, dentro daqueles textos que a gente habita, a gente constrói pilares suficientemente altos para que essa areia, que a gente não consegue evitar, não nos soterre, pelo menos, por mais um tempo. Então, um pouco isso que eu pensei nesse primeiro movimento. Ai, socorro! É difícil, né? Porque tem uma sedução nisso. É lógico, tem uma disponibilidade enorme dessa IA, que tá no Canva, mas está no WhatsApp, está na hora que eu jogo no Google a pergunta. Já tem um preparo antes, né? Que é essa facilidade da internet. Qualquer dúvida eu vou jogando lá na internet, eu mal paro para
imaginar o que uma palavra, sei lá. Nossa, Nina, e esses pilares, é isso, não sei. Sabe, Lu, eu fiquei quebrando a cabeça para tentar lembrar. Uma hora eu lembrei, depois esqueci novamente. Como que a gente chegou nessa pauta? Eu sei que aconteceu uma coisa que falei, a gente precisa falar sobre isso. Política de narratividade artificial. Eu lembro que você trouxe uma coisa, aquilo me impactou, eu trouxe, eu não lembro o que. Você lembra? Eu fui retomar, eu fui pegar os áudios, a troca de áudios que a gente teve. Ah, tá bom. Eu não fiz isso, não. Começou porque no seu computador simplesmente apareceu o Copilot e ia mudando seus textos. E em algum momento você percebeu isso e ficou aquele receio. Mas será que eu percebi isso agora? Será que mudou muitos textos? Não foi isso? Defesa emocional. Quando chegou o computador novo, foi isso que aconteceu. Agora lembrei, eu não tinha conseguido associar. Quando chegou o computador novo, porque eu tenho hábitos antigos, sabe? De pesquisa, antigamente, quando o computador ainda não era muito. Então, eu, em vez de salvar como, porque às vezes você salva como, faz confusão, perde, eu gosto de copiar e colar um novo arquivo. Esse é meu hábito, porque tem gente que salva como com outro título. Eu não faço isso. Eu estou escrevendo, aí se aquela versão eu vou mandar, ou vou salvar, ou vou fazer alguma coisa, eu copio tudo e abro um novo arquivo, colo tudo e coloco lá. Esse é meu hábito de pesquisadora antiga. Enfim, é um hábito que eu adquiri por ter pelejado muito com... Gente, mas eu tinha salvado como? Cadê? Onde está? Você entende? Ou salva como, e aí começa a escrever num anterior ou num outro. Eu não gosto disso. Então, eu prefiro fazer uma coisa mecânica, eu preciso do concreto. Então, o concreto é pegar toda aquela coisa, copiar tudo, colocar num documento novo, ver aonde que eu vou salvar, sabe? Enfim, estava fazendo isso tranquilo. Esses tempos, o Uli estava fazendo uma tarefa, eu fui revisar a tarefa e fiz a mesma coisa com ele. Copiei o texto dele, porque não, veio do computador dele e não estava aparecendo as revisões. O novo Word está péssimo para mim. E aí, eu peguei o texto dele e falei, vou abrir um documento novo, vou colar aqui, porque daí, no meu documento, talvez apareça aqueles vermelhinhos, aqueles azuizinhos de revisão. Quando eu colei, até a capa do trabalho acadêmico com o nome dele tinha mudado para o meu. Foi só aí, quando que esse computador chegou? Já faz vários meses. Faz uns 3 meses já, né, que você está com ele, por aí. Só então eu percebi que o Word tinha uma coisa em cima que era a inteligência artificial. Que quando eu colava em cima daquilo, ele já trabalhava no texto sem eu perceber. Eu achando que eu estava fazendo uma cópia e eu estava dando para essa coisa nefasta o poder de mexer sem que eu percebesse o meu texto. Isso, para mim, sabe, me indignou, eu acho que foi aí. E olha, eu não lembrei por defesa emocional, com certeza, porque me impactou de um tanto. E eu fiquei pensando assim, mas quantos textos que eu não escrevi desde então? Quantos textos
que eu tenho escrito, que talvez estejam completamente diferentes do que eu escrevi, que eu não revisei. Enfim, foi isso. E ele vai, né? Ele vai conhecendo o seu texto e vai se apropriando das suas palavras, do seu vocabulário, da sua escrita, né? Então, vou te falar. Junto com o que já está lá, né? Um vocabulário coaching, um vocabulário... Um vocabulário plastificado. Isso. Uma política de narratividade que pasteuriza tudo. Quer trazer mais um pouco do que você preparou? Eu tenho chão aqui ainda. Não, aí eu fui, né? Comecei a ver algumas coisas, as discussões que estavam acontecendo, e aí parei no plágio, né? E aí uma professora está dizendo assim, é muito difícil pegar o plágio da IA, porque se eu pego o texto, se eu faço a pergunta original, se você faz a mesma pergunta para ele, ele já usa outras palavras para te responder. Sim. E a pessoa, a entrevistada, né, era uma adolescente, ensino médio, perguntando sobre, e agora, né, se eu usar a IA, eu posso ser, né, eu posso estar cometendo plágio? E a professora fala, esse é o problema. Seria muito bom eu te avisar, olha, você está no ensino médio, isso é plágio, né? Enfim. Vou falar. Vou avançar um pouquinho aqui, vamos em frente. Tá bom. Eu quero trazer a apresentação de uma cultura, a cultura do meme, mas por um outro caminho, diferente do que você fez. Quero trazer como que essa cultura do meme, desse meme que nós utilizamos hoje em dia, traduz uma vontade de quê? De simplificação. Com ela tem uma dessensibilização e um apaziguamento. Acontece alguma coisa terrível. Vários memes surgem. Aquilo a gente vai dando risada, vai achando interessante. Aquilo que era para se transformar numa revolta, morre no meme. Ela cria uma diminuição da nossa capacidade cognitiva, pela facilitação, pela facilidade de compreensão e pela imediatez. Pá! Na mesma hora você entendeu. Você não precisa fazer nenhum exercício cognitivo para o entendimento. Aquilo já vem pronto. Então, eu trouxe uns memes aqui. Primeiro, eu trouxe esse mocinho que diz, você não é uma IA. Isso é uma boa notícia. Ele também está, assim, indignado com a coisa, fez uma dessas palestras, chama Emanuel Aragão. E ele tem um canal e conversa, enfim. E aí eu trouxe alguns desses memes que a gente pode ver aqui. O robozinho e o adulto robô, mostrando o que é um processador original, que é um cérebro, e aí o menininho aquele sempre, eu não escrevo nada usando IA, e nem escrevi, nem di, e senti IA. Enfim, olha, ali, minha inteligência no ônibus, inteligência artificial, exatamente isso que acontece. E aí ali, ó, ideia, inteligência artificial para trabalhos repetitivos. Primeiro, treinar uma rede neural. Segundo, estagiários estruturam os dados manualmente. Quero entrar nesse assunto. Então, aqui, ó, super preocupada com a história da inteligência artificial substituir o raciocínio humano. Bobagem, responde o computador. Ali, o menininho na tela
e o robozinho jogando amarelinha. Todos as pessoas na rede e os robôs pintando, lendo, enfim. Ali, ó, a capa da New Yorker é de matar. Então, todo um mundo robótico e o ser humano ali esmolando. Isso é bem típico o que anda acontecendo. Vou emendar nesse problema, porque eu já citei ele aqui. Esse é um grande problema. É um problema muito, muito sério. É um exército de trabalhadores para nos fazer acreditar de que a inteligência é artificial. Então, esses trabalhadores são invisíveis, precarizados. Eles estão nas minas do extrativismo, dos garimpos, de toda essa materialidade que essa rede de computadores exige. Eles estão nos data centers, invisíveis, mas estão lá. E eles estão no lugar pior do mundo, garimpo de dados. O garimpo de dados é uma coisa que nós trabalhamos há anos fazendo essa garimpagem de dados sem saber, e que existe um exército de trabalhadores precarizados espalhados pelo mundo inteiro, ganhando cêntimos de dólares para selecionar. Isso é uma árvore, isso é uma criança morta, isso é um abajur, escrevendo, etiquetando esses dados. Então, essa é a base epistêmica da IA. De fato, são pessoas fazendo isso. Pessoas com esgotamento, com burnout, pessoas com a saúde mental debilitada, principalmente as que trabalham em seleção de coisas graves. Vêm aquelas cenas terríveis o tempo todo. São os rotuladores de dados e os moderadores de conteúdo. Pessoas precarizadas, trabalhando em seus computadorzinhos, em seus celularizinhos, para ganhar, no final do mês, R$700, R$100. É um exército, um batalhão, para a gente ter a ideia de que isso tudo é uma inteligência artificial. De artificial só tem a publicidade. Impacto ambiental. Água, energia nuclear, extrativismo da pior categoria. Da pior categoria. Então, olha uma mina. Olha o estrago que isso faz à Terra. Olha o lítio no deserto do Atacama. Isso que a gente vê que parece tão lindo são espelhos d'água onde está secando a salmoura para recolher, extrair o minério. A salmoura é bombeada para a superfície e evaporada para concentrar os minerais. Em seguida, é filtrada e tratada quimicamente para extrair o lítio. E todos esses dejetos vão destruindo tudo em volta. Olha essa cena. Parece maravilhosa pelas cores que... eu acho que essa cena é a metáfora, sabe? De tudo isso que a gente está vivendo. Parece tão bom, facilita tanto. Olha que linda cena, esses tons pastéis. E isso é veneno puro, isso é destruição pura do planeta. O mito da nuvem. Essa é o mito mais terrível que a gente tem.
O que a gente tem no mito da nuvem é a fragmentação das tarefas cognitivas. Nas plataformas de microtrabalho, nos data centers invasivos e consumidores. Isso é uma nuvem. Isso é uma nuvem. E sabe aquela água lá atrás? Aquela água lá atrás, a água suja que ela está despejando no mundo. Essa água aqui na frente é o desvio de algum rio para resfriar esses aparelhos gigantescos que é um data center, que não geram emprego, que os trabalhadores, meia dúzia que estão ali dentro, depois que construiu, ficam invisíveis. Ninguém nem sabe que eles existem. Ai, parar um pouco de falar. O negócio vai me dando um quente, vai me dando uma raiva. Nossa, eu fiquei lembrando, né? Os data centers, eu já tinha... a nuvem, né? A nuvem, eu já tinha visto essa imagem, enfim. Mas, recentemente, eu vi uma outra reportagem falando dessa internet que nos vendem como sem fio. E, na verdade, ela é toda conectada aos continentes, pelo mar, com cabos enormes, de uma operação transatlântica. O quanto vendem, né? O quanto dizem que para você ter uma internet, eu achando que era do rádio, né? Tipo uma onda de rádio, que não é nada disso, é tudo cabo forte, né? Então, é uma narrativa bem, estou te dando o mundo, mas na verdade está construindo alguma coisa, construindo um caminho, construindo um navio que vai levar, que vai ficar lá em alto mar, que vai ficar de olho quando arrebenta, vai trocar, enfim. E o pior, sabe, é que vai criando uma naturalização e um apequenamento das forças. Então, toda vez que você... A escrita é uma das coisas mais terríveis que existe no mundo. É uma das coisas mais difíceis que existe. E quando você faz um aparelho que é facilitador da escrita, você perde toda a dor do escrever. Porém, aquela escrita, ela não vai te exigir, ela não vai te angustiar, ela não vai te trazer toda a dor que essa escrita pode te trazer, mas também ela vai ser de plástico. Você não lê, você não lê, você não consegue ler, nem escutar, porque agora tem esses podcasts, esse novo aplicativo, que faz qualquer coisa virar um podcast. Nossa, eu já tinha raiva de podcast, agora então, olha lá, YouTube, esse aqui é um podcast, está lá na coluna dos podcasts, porque eles querem vender esses podcasts. Então, nos obrigam a fazer coisas e colocar na categoria podcast, para ocupar todas as categorias aqui do YouTube. Mas é uma coisa que não é possível, compreende? A gente seguir assim, porque aquela voz artificial, com as interjeições artificiais, nossa senhora, eu fiquei assustadíssima, eu recebi de uma pessoa um podcast com uma aula que eu dei, transformada num podcast artificial. Aqui em casa foram as imagens, né? Então, imagens de personagens que o Guilherme gosta, de personalidades que o Guilherme gosta. Então, ele recentemente pediu para a IA fazer uma imagem de um jogador e descreveu esse jogador, como ele queria. E a imagem é aterrorizante, assim, no sentido de plástica mesmo, né?
você bate o olho e você sabe que não é real, mas eu fico pensando, não é uma pessoa real. Eu fico pensando quanto tempo isso ainda vai. Quanto tempo a gente vai bater o olho nesses textos e perceber, nossa, tem uma fala estranha aqui. Eu acho que é aquela coisa, chega uma hora que você cansa de varrer a areia. Exatamente. E aí, queria trazer também esses sintomas. O sintoma do fim das redes. Eu não trouxe os dados, porque como já tinha tagarelado demais, mas eu trouxe uma palavra que é até difícil de pronunciar, que é a enxitificação, transformação em chite, né? É o nome de um fenômeno generalizado de declínio gradual dos serviços, especialmente plataformas online, devido a decisões orientadas para o lucro que degradam a experiência do utilizador. A minha teoria é a seguinte: eles agora estão nos dando essa maravilhosa plataforma que escreve por nós. Daqui a pouco, você, para escrever, você já está viciado nessa escrita. Todas as pessoas só escrevem assim. Você vai criando um modelo. E aí você vai ter já que fazer a categoria premium, que nem nós aqui. Quando a gente começou aqui, nós éramos free, tínhamos acesso a tudo. Agora tem as categorias prêmios, nós estamos no meio. Mas tem funcionalidades que a gente não tem acesso. E que pessoas que estão na categoria free também não. Isso significa que eles não podem colocar essa vinhetinha que a gente coloca, que eles não podem tirar aquele logotipo horroroso da tela, tudo isso. Enfim. E mais, essa falta de... esse empobrecimento, por um lado, encarece, dificulta o acesso a tudo, mas acostuma a uma plasticidade que é como tem acontecido em várias redes. Por exemplo, quando o WhatsApp surgiu, a gente conversava, já vinha a resposta na mesma hora. Agora você pode mandar informação importante que for. Não estou nem falando do e-mail. Pelo WhatsApp, que era uma coisa que tinha ultrapassado o e-mail na imediatice, que a pessoa não responde. Ela vem do e-mail, então, se você mandar um e-mail para alguém, essa pessoa não vai ver nunca. Nunca. E aí chega na sua caixa de entrada aquela montoeira de e-mail, você clica e joga fora. Sem ver nenhum deles. A alma sabe que aquela quantidade de informações ela não vale. Isso quando a pessoa, né, não leu a sua mensagem e fala, nossa, eu não te respondi. Eu respondi mentalmente. Eu queria falar uma outra coisa que eu acho que me ocorreu agora, que é a isenção da plataforma também, na responsabilidade daquilo que ela está dizendo. Eu fui abrir dessas IAs agora, né, um pouquinho antes de entrar aqui, e eu nunca tinha notado que está escrito assim. A inteligência artificial que eu estava usando, no final, no rodapé, em letras miúdas, está escrito assim, pode cometer erros. Por isso, é bom checar as respostas. E tem mais. Assim como os mecanismos de busca, que se aprimoravam, transformaram-se em mecanismos de busca semânticas. Porque eu que comecei lá nos primórdios do computador, quando a gente começou, que apareceu os primeiros mecanismos de busca, aquilo não era semântico. Hoje é semântico. Aquilo era sintático, não era semântico. E aí, nessa elaboração, começou a surgir, então, o produto. No começo, a gente vinha a resposta. Agora vem
o comercial. Aquilo que é induzido. Quando o texto ou a informação histórica, geográfica, factual vier, a ideologia de quem paga, em breve, porque por enquanto a gente está conferindo, a gente está lendo, a gente está. A professora chega, ela sabe que é IA, mas ela confere, mas até quando ela vai varrer a areia? E quando ela não conseguir mais varrer a areia, aí começam a chegar quem pagou, quem quer manipular, quem não quer. Olha o que aconteceu nas eleições na Argentina. Foram 2 bilhões de dólares colocados nas eleições para que o candidato de determinada corrente ideológica vencesse. Porque é impossível varrer toda a areia. Vai chegando as coisas, vão chegando as coisas, vai chegando o meme, até o momento que você nem lembra como é pensar. Como é pensar? Como é escrever? Aquele memezinho que eu coloquei lá. Eu não uso inteligência artificial, mas não consegue redigir sem ela mais. E aí, estamos prontos para sermos ainda mais submetidos. E como é desconfiar, né? Porque com a internet a gente botava no Google e ia ler 2, 3, 4 coisas para tentar. Mas se a IA está lendo todas as nossas informações, ela sabe como a gente pensa, ela vai entregar aquilo que a gente pensa. E manipulada ainda? Nem sempre. Por quê? Porque essa contaminação, ela vai sendo distorcida pelo patrocinador. Sim. Ela entra pelo nosso viés, mas a volta que ela dá é de aí ela aprende nossa linguagem, exatamente. Dá o laço, puxa. Isso. E a outra coisa, um sinal, o fim do gozo. A alma sabe. Quando eu pego um texto escrito por um mecanismo de associação de palavras, eu perco o gozo da leitura. Perde-se o gozo da leitura. Há quanto tempo teremos até que ler será supérfluo? Porque todos os aplicativos já estão transformando a leitura em podcast. Tá aí. E o gozo de escrever, o gozo de ler, vai se perder. E isso não é um avanço, é uma diminuição da potência de ser. Não vamos cortar os pulsos ainda. Estamos construindo pilares, estamos trazendo o problema para construir os pilares. Vamos construir os pilares. Mesmo que seja no âmbito da nossa micropolítica, mesmo que seja no âmbito do petit comité, das pequenas catacumbas, onde determinadas coisas podem acontecer ainda. É meio chocante mesmo, né? Que você vai falando e eu vou lembrando, nossa, aquele aplicativo fala, olha, pergunte para mim, porque esse texto pode ser muito chato e você está muito cansada. Poxa, eu estou mesmo, mas... Porque o esgotamento, a máquina de esgotamento, faz parte de toda essa aparelhagem de apequenamento das almas. Uma consequência, desinteresse. A alma sabe. E ela se desinteressa. Não quer... Olha, você imagina que menos de 9% das pessoas que estão no Instagram publicam? A grande maioria lá é looker.
9%? Eu não imaginei que fosse tanto. E mais, a diminuição, a gente pode pegar o que era o Orkut, depois o que se transformou no Facebook e o que virou agora o Instagram. O aumento da modelização e a diminuição da potência dos afetos, da potência afetiva. A rede, ela vai criando uma sensação de desinteresse, e mais, as pessoas estão parando com as redes. Se alguém se interessar pelos números, pesquisa como há uma queda significativa da frequência nas redes sociais. A frequência na interação, na postagem, no interesse, porque a alma se desinteressa. Eu quero acreditar na alma, por mais que esses aparelhos queiram apequenar-nos. Um surto, as diversas psicoses. Tem até aquele filme que ele se apaixona por uma IA. Então, há uma psicose que se cria nesse contato com esses mecanismos artificiais. A alma nem sempre tem condições de saber. Por isso, precisamos estar atentos, especialmente junto aos jovens. Estou acabando. Ai, não estou, não. Já deu 1 hora e não estou, não. Ai, fala um pouco aí. Eu vou trazer uns assuntos necessários, que é a parte do letramento. Estou no fim, mas ainda tem uma coisinha que eu acho importante a gente começar a acostumar a olhar as estruturas que nos apequenam. Não ser ingênuos. Não ser ingênuos. Se vai fazer negócio com a coisa, pelo menos saiba quem ela é e o que ela quer de você. Eu fiquei pensando, né? Você estava falando, e aí, da leitura ainda, eu fiquei pensando assim, nossa, acho que eu vou fazer uma biblioteca um pouco, agora mais literatura, assim, né? Porque eu tô com muitos livros. Enfim, de informação, de pesquisa acadêmica e tal, e eu preciso ir para manter esse arquivo, livro físico, para eu correr, para eu não ter a possibilidade de... Me conta aí, faz um resumo desse livro. Eu estou relendo 6 romances de Clarice Lispector por um outro programa que eu estou fazendo. E uma das sugestões que eu ia trazer era justamente essa, da gente começar a investir em literatura em papel. Em literatura em papel, porque isso é uma maneira de fazer esses pilares. É ir para a poesia, ir para a literatura, para o caderno de artífice, ir para os lugares de fisicalidade e de experiência que não são informativas. Porque esse âmbito da informação, da não ficção, do jornalismo, ele está nos exaurindo. E se afastar dessa facilidade algumas vezes, né? Se afastar desse, olha, vem aqui, eu tenho a solução para você está cansada mesmo, eu te entendo. Olha aqui, ó, agora um vídeo de gatinho, você já viu muita notícia, vai com vídeo de gatinho, porque você precisa descansar, eu tenho que cuidar, né? E uma imagem que você trouxe aqui também, o rapaz deitado no divã, conversando com o terapeuta, que é uma IA. Afastando... É dos maiores acessos. Dos maiores acessos. Exatamente. Isso já dava um outro programa inteirinho para a gente. Sim.
Vou trazer, então, o duro para a gente, uns assuntos necessários de letramento, mas que são duros, que é um convite à pesquisa, um convite a saber aquilo que a gente está fazendo. Da economia da atenção à economia da intenção. Porque até agora a gente falou, acostumou a ouvir sobre a economia da atenção. Mas agora, além de pegar a nossa atenção, eles estão pegando a nossa intenção. Olha que ponto chegamos. Vou ler rapidamente. Economia da atenção. Um modelo onde as empresas competem pela atenção de usuários através de conteúdo envolvente para vendê-la a anunciantes, como é visto nas redes sociais. Economia da intenção. Leva isso um passo adiante. Ao usar a IA para analisar conversas, buscas, interações, as empresas não apenas capturam a atenção, mas também antecipam intenções futuras. Exemplos: sistemas de IA podem prever que um usuário está prestes a comprar um produto e influenciá-lo antes mesmo que ele tome a decisão final. Claro que aqui está se falando de venda, disso, daquilo, mas quando a gente pega essa economia da intenção para a educação, que intenção é essa que eles estão capturando? Que intenção é essa? Empatia sintética, que é o exemplo que você deu agora do analista e que é um computador e um analisado preocupado com a IA. Empatia sintética, o uso de modelos não humanos para prever a reação de uma pessoa quando ela é exposta a um determinado conjunto de estímulos. Por exemplo, expressão facial, voz, gestos, gráficos, música e mais. A delicadeza. É bom conversar com uma IA, pelo menos ela te respeita, não é? Pelo menos ela te escuta, pelo menos ela te lê. Pelo menos isso, porque nenhum humano tem feito isso comigo. Enfim, estou esquentando esse assunto. E se você cai na cilada de perguntar o que você achou, você gostou? Nossa, são lindos, lindos, é maravilhoso, é bom, né? Dá uma elevada no ânimo. Eu tenho num grupo que eu tenho, tem muita gente da tecnologia da informação, e um mocinho lá do Vale do Silício deu uma dica quanto a isso, sobre a bajulação, essa empatia sintética. Quando você for fazer qualquer tipo de pesquisa via IA generativa, que é o tipo dessa IA que agora a gente está frequentando, para você dizer para ela, para não te bajular, para não te agradar, compreende? No próprio questionamento, para ela não fazer isso. Então, ele até uma vez escreveu, já faz um tempinho, escreveu como que a gente deveria fazer a pergunta. Não dessa forma, mas dessa. Sem levar em consideração aquilo que eu já sei, sem não sei o que, colocar parâmetros que retirem ela de nós e não que nos coloquem lá. Mais um pouquinho. Busca generativa, que é isso que eu acabei de falar. É uma forma de pesquisa que utiliza a inteligência artificial generativa para criar resumos e respostas mais detalhadas e personalizadas às consultas dos usuários, em vez de apenas listar links. Lá nesse mesmo grupo, uma pessoa falou assim: é como se eu fosse à biblioteca e perguntasse sobre um livro e a bibliotecária me contasse sobre ele ao invés de me dar o livro. É isso que faz. Ela me conta como é que é o livro. O livro é assim, é sabe, Quer que eu faça um mapa mental do livro? Mas o livro mesmo, você não pegou na mão.
Por isso que a gente precisa construir pilares de literatura, pilares de poesia, pilares com autores que realmente estão dentro da questão do texto. Continuando aqui. Ela funciona entendendo a intenção por trás da pergunta para gerar um conteúdo novo, como um resumo de um tópico, um texto criativo ou uma visualização de dados. Uma necessidade, letramento. A gente precisa estudar sobre isso, falar sobre isso, entender essas coisas. Uma incapacidade. Há uma potência que não se repete. Vou encerrar minha parte com isso. Nem de longe consegui igualar a tentativa de repetição artificial do que originalmente eu escrevi sobre o encontro com o seu futuro namorado. É com humildade que contarei agora a história da história. Portanto, se me perguntarem como foi, direi: não sei, perdi o encontro. Essa é um texto, é uma frase, é um pequeno parágrafo de Clarice Lispector, lá na Hora da Estrela, quando o Rodrigo S.M., que é o personagem autor, reclama que a empregada doméstica jogou fora 3 páginas do que ele havia escrito. Quem de nós que escrevemos já não tivemos essa sensação de ter escrito uma coisa genial, aquilo se perdendo desse computador da vida, e você não conseguir reproduzir a potência da primeira escrita, e sempre ficar um fantasma daquilo que foi uma vez e que você perdeu. Imagine viver nesse limbo para sempre. É esse o sentimento que eu tenho em relação a IA. Como se você estivesse sempre no limbo da cópia. Como se você tivesse de dizer: perdi o encontro. O encontro com quem? O encontro com a sua potência. Só tem mais um slide, aí a gente acaba. Quer falar antes? Nem sei o que dizer, Nina. Não quero falar. Então, vou trazer a última, que são os devires. Uma abertura aos devires. Será que, se entendermos a potência, poderemos construir os pilares? E eu vou trazer um texto do meu querido professor Elton Luiz Leite de Souza, que é um texto em devir, que se chama Os Dois Manuéis. É um texto que eu acho que traduz tudo aquilo que a gente está querendo para a construção desses pilares, que vão nos manter, talvez, um pouco mais acima dessa areia que está querendo afundar a nossa casa. Diz assim: o poeta Manuel de Barros se diz 2 seres. O primeiro é fruto do amor de João e Alice, seus pais. O segundo tem uma natureza brincativa. Ele é letral. Sua poesia nos mostra que o Manuel letral, que sempre nos recebe generosamente em seus versos, não é menos vivo que o Manuel, que já nos deixou o filho de seu João e Dona Alice. Talvez a saudade que sentimos desse último possa ser minorada pelo encontro com o Manuel, que vive sem distância com seus versos, e nestes vive cada vez mais vivo, sempre mais novo, extemporâneo. Na ponta de seu lápis há apenas nascimento. O letral não é letra morta, sintática, e eu coloquei ali, interpolei, sintética. Nossas palavras se ajuntam uma na outra por amor,
e não por sintaxe. O letral é o devir poético conquistado por Manuel. A palavra abriu o roupão para mim. Ela quer que eu a seja. O primeiro Manuel fará 110 anos no ano que vem, se vivo estivesse. O segundo Manuel, o letral, quantos anos tem? Quantos anos faz? Talvez não se possa medir sua existência em anos. O Manuel letral é só nascimento, invenção, como possibilidade poética de renascimento através de nós, que nos reinventamos também através dele, sempre múltiplo, já descoberto e ainda por descobrir, como afloramento de falas. Muitos desejam conquistar títulos, famas, prêmios, fardões. Manuel desejou tão somente se tornar totalmente letral. Pelos meus textos, sou mudado mais do que pelo meu existir. O autêntico devir letral nunca é solitário ou sozinho. Manuel se torna letral para nos tornar também. Ser letral é ler, na letra, mais do que a letra. É se deixar ler também por ela, buscando outras relações na existência que não sejam apenas aquelas governadas pela sintaxe econômica, utilitária, academicista, sintética. O Manuel letral conquistou mais do que muitos anos de vida. Ele conquistou a eternidade do seu devir criança. E encerro com a voz dele. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. Quero agradecer demais a Clarice Lispector e ao professor Elton Luiz Leite de Souza e o nosso querido Manuel de Barros. Palavra sua, querida. Com certeza a literatura vai ser um dos nossos pilares, pelo menos, né, Nina? Porque eu acho que depois do que a gente conversou, fica vindo tantos pensamentos derrotistas, e encerrar dessa forma foi tão bonito. Acho que é isso. Rumo à literatura, uma biblioteca literária melhor. Muito bem. Então, é uma alegria estar escondido e um desastre não ser encontrado. Ela, Lu, eu, Nina, nós duas nesse podcast. Lu, obrigada, viu, querida? Obrigada, Nina, foi ótimo. Então, muito obrigada. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Pronto, acabou. Que beleza, hein, bem? Que beleza. E a gente está no olho desse furacão. Ainda precisamos gravar um sobre as manualidades lurkers. Eu acho que pode ser o esconderijo 8. Pode ser nessa toada também. Aí a gente traz aqueles videozinhos dos aplicativos aí, das plataformas, onde está fazendo crochê, mas a pessoa não está fazendo.
Que já sei. É alguém comentando, alguém fazendo crochê. Não tem, é só a coisa acontecendo numa velocidade, aparece tudo, que o pessoal das artes manuais assiste, elas me mandam demais essas coisas. Ai, ai. Muito bem, querida, quero te agradecer, viu? Eu que agradeço. Estou anotando aqui, manualidades Looker. Vou ver. Agora preciso descansar um pouco disso. Não, depois a gente marca. Eu fico pensando em quantas dessas ciladas eu caio. Porque eu assisto as pessoas fazendo comida e eu não faço. Eu assisto a série inteira, aqueles programas inteiros de culinária. Você assiste? Já assisti muito as séries, Guilherme adorava assistir uma que tinha... Essa eu não gostava tanto, assistia com ele, que tinha competição. Mas até hoje eu assisto. Veja como fazer uma berinjela deliciosa super rápido. Isso já me pegou. Super rápido, cozinhar super rápido. Tô lá eu assistindo. Eu vou fazer a berinjela? Não faço. Nem acho o vídeo dele. Então, assim, eu caio em todas essas ciladas. Assim. Mas uma coisa é cair na cilada, saber que está caindo, saber que é uma cilada, compreender, colocar em perspectiva, abrir a porta, não, agora você que usou para mim esse termo que me alucinou, que foi, eu assisto o Instagram, nunca tinha ouvido esse termo. Eu assisto. Eu não sei nem como assistir aquele negócio, que eu tenho horror daquele negócio. Mas, se você compreende onde está, o que querem de você, como que você está esgotada, está fazendo aquilo como um alívio emocional, isso tudo faz parte, é que nem eu e a série, como é que é, os filminhos de Natal, lá já está chegando. Logo lançam vários. Relançam. Assistam aqueles mesmos meia dúzia de filminhos de Natal, que cada ano estão piores, então os novos eu não assisto, assisto os velhos. Eu sei onde eu estou, sei o que é, sei todo o mecanismo de tudo, daquele universo do amor romântico, do universo do consumo, da família ideal que está ali. Mas eu entro, mas eu sei onde eu estou. E sei para o que eu estou usando. É isso. Eu sei que eu ocupei um território. Eu acho que isso é importante. Que eu ocupei um território indevido, porque não é para construir casas perto de dunas. As dunas se movimentam, meu bem. Sim. As dunas se movimentam. É para construir casas em outro lugar. Assim como nós não devemos construir a nossa vida nesse ambiente virtual, mas aqui estamos nós duas. Então, a gente tem que se munir de paz, a gente tem que construir pilares, a gente tem que ter vassouras e a gente tem que varrer. Eu acho que é isso. Saber que cada vez que chegar o veraneio, as dunas vão ter invadido. Um ano mais, outro ano menos. Talvez você, no meio do ano, em julho, vai ter que correr lá, porque senão elas vão fazer tanta pressão que até os pilares vão arrebentar. Então, tudo isso faz parte, mas você sabe onde você está. E aí eu fiquei pensando eu vou varrer a duna, a areia, da porta, porque eu tenho coisas para levar para lá. A varanda, daqui a pouquinho eu volto e faço. Ai, socorro. Ai, querida, então é isso. Que assunto é esse, hein, bem? Não. Que assunto. Vou até desligar aqui o nosso treco. E eu acho que esse outro também vai render bem. A gente pode gravá-lo no próximo mês, no final do próximo mês, tá bom?
se estivermos vivos até lá. Com o mínimo de saúde mental.